Os 100 primeiros dias do segundo mandato de Donald Trump foram marcados por uma montanha-russa de acontecimentos. O início de uma guerra tarifária e o maior envolvimento no conflito entre Rússia e Ucrânia foram algumas das principais ações do republicano. E para analisar a gestão do presidente americano, a gente recebe aqui hoje no Jornal da Manhã o especialista em relações internacionais, Manuel Furriela. Manuel, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Essa avaliação dos 100 dias do presidente Donald Trump vem diante de uma notícia esta semana do recuo do PIB, né? Como essa administração dele tem afetado a economia e também a percepção do americano nesses 100 dias? Bom, primeiramente, é uma gestão que começou com muito mais força política do que a anterior. Na anterior, Donald Trump era uma grande novidade, não era um quadro clássico de nenhum partido norte-americano, nem mesmo do próprio no qual saiu candidato, que é o Partido Republicano. Neste caso, agora em específico, ele já era um quadro consolidado do Partido Republicano, uma figura pública, tinha já uma gestão anterior e começou com muita força, pois saiu vencedor, tanto na eleição indireta, que é a que importa, que é a que efetivamente elege o presidente, quanto na indireta, além de seu partido ter feito maioria e o judiciário, representado pela Suprema Corte, ser mais conservador do que no passado, ou seja, uma série de fatores favorecendo um alinhamento político, né? Então ele começou realmente muito mais forte. Em relação à economia, são duas grandes mexidas, uma em relação à administração pública, ele trouxe Elon Musk para fazer uma grande reforma, então nós observamos um desligamento expressivo de servidores públicos federais, e também cortes drásticos em programas, em projetos de custeio, de investimento do governo americano, notadamente as questões que envolvem as universidades, como a gente tem acompanhado, mas principalmente os programas de auxílio internacional. E na questão de política externa e de comércio internacional, que nós temos as principais decisões, pois elas são muito mais impactantes. A economia americana é extremamente internacionalizada, globalizada. Os Estados Unidos foram o carro-chefe da globalização dos anos 90, dos anos 2000. Então, dessa forma, as exportações e importações, as trocas comerciais, elas são muito expressivas nos Estados Unidos e o abastecimento por itens importados faz parte do cotidiano americano. Então, as medidas tomadas por Donald Trump relacionadas a essas questões tarifárias são as mais impactantes na economia. Não só por conta de abastecimento, o que pode ter impacto nos preços, a tarifação, as sobretaxas e etc., aplicadas a produtos importados. Elas fazem com que esses produtos entrem no mercado americano com valores muito mais altos, mas principalmente vem a retaliação, e na retaliação dos outros países tem um impacto na economia e por conta disso talvez venha uma recessão. Exato, né, professor? Bom dia, né? O limite seria justamente aquilo que vai acontecer nos Estados Unidos para frear as ações ou não do presidente. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu esse acordo com a Ucrânia agora, aquela dos metais nobres. Agora, o Ministério de Comércio da China afirma, né, que tomou recentemente, então, a iniciativa do governo lá, entrou em contato, o governo norte-americano teria entrado em contato com a China. De fato, esse morde-a-sopra aí, parece vai dar certo, quer dizer, ao longo prazo, a discussão pode acontecer diretamente China e Estados Unidos, as outras potências também. Como é que o senhor avalia também essa possibilidade de todo esse cenário, mas depois haver uma negociação direta entre os países? Bom dia. Realmente, as questões que envolvem as grandes economias são as mais importantes para este momento. Então, os Estados Unidos tomaram a decisão de sobretaxar produtos da Europa, Canadá, México, lembrando aqui que o México é o maior exportador aos Estados Unidos, mas principalmente a China, que mesmo sendo a segunda maior exportadora ao mercado americano, é com ela que as trocas comerciais mais representativas, de produtos mais elaborados acontecem, e também por conta de muitos investimentos americanos naquele país. Então é uma situação onde a China tem condições de retalhar de peso, de forma pesada, contra os Estados Unidos, impactando naquela economia, mas impactando na própria China.
e uma desaceleração chinesa impacta comercialmente, impacta na economia do mundo todo, inclusive dos Estados Unidos. Mas aí a questão, né, que se apresenta é a negociação. A gente já imaginava que haveria uma renegociação, uma negociação com a China, pois são duas economias de dimensões muito grandes e que não têm como prosseguir somente com medidas de retaliação, né? Isso não traz resultados positivos a nenhum dos lados. Mas os Estados Unidos, eles têm dois grandes objetivos com as medidas comerciais, com medidas de comércio internacional. Um é fazer grandes ajustes, porque há um desfavor em termos gerais, né? Não em casos específicos como no Brasil, por exemplo, em termos gerais em relação à balança comercial. Então os Estados Unidos saem desfavorecidos, né? Importam mais do que exportam. Agora, em relação à China, há uma outra situação. Já há um raciocínio dentro, né, de gestões americanas, esta não é a única, inclusive as anteriores tentaram tomar algumas medidas em conter o avanço chinês. Então a China avança em termos geopolíticos e não somente em termos econômicos. Então as medidas, elas objetivam não só melhorar as trocas comerciais, mundo todo, mas em específico com a China, em fazer com que haja uma contenção da economia chinesa e os Estados Unidos não percam a liderança mundial. Então já há essa preocupação, há essa percepção. Então essa negociação pode trazer os ajustes necessários, mas mesmo que haja uma boa negociação, ela não estabiliza a relação. Os Estados Unidos buscam uma recomposição de poder internacional e não é com algo específico, de momento, mesmo que expressivo, que eles vão atingir esse objetivo. A instabilidade tende a continuar. Professor, aqui conosco nossos comentaristas que também têm perguntas para o senhor. Deise, primeiro você. Professor, bom dia. A minha pergunta ela vai até nesse sentido que o senhor estava falando. A gente tem visto nesses primeiros 100 dias o Donald Trump com essas bravatas e retaliações contra a China, mas as cadeias produtivas americanas, elas dependem muito de Pequim. Até quando o senhor acha, ou o senhor avalia que os Estados Unidos vão suportar essas retaliações contra a China, dependendo tanto de Pequim, das cadeias produtivas dependendo tanto de Pequim? Até quando é possível que isso avance? Bom, é uma briga grande, né? Como a gente mencionou, então uma negociação provavelmente aconteça, mas o teu ponto é o principal aqui para nós de discussão. Então, como você tem as cadeias produtivas globais, que é por conta da própria globalização, né, onde os produtos mais elaborados, eles têm os seus componentes produzidos em diversos países, naqueles que têm condições mais competitivas, não é de uma hora para outra que há uma modificação nesta sistemática. Tanto é que um dos adjetivos, uma das expressões que a gente usa em relação ao governo de Donald Trump, essa gestão, é desglobalização. Então, uma desconstrução de uma lógica de economia, né, não só de comércio internacional, onde, né, os produtores eles têm a sua matéria-prima, né, todos os itens necessários para a produção de qualquer produto que seja, conseguidos, obtidos mundo afora. Então, não é automaticamente que isso se desconstrói. E também a questão de reindustrialização dos Estados Unidos. Bom, primeiro, que não faz sentido para um país que tem 3% de desemprego, né? Então, alegar-se que é para conquistar empregos não faz nenhum sentido, né? Então, você tem especificamente alguma situação ou outra de reindustrialização, mas não como um todo. A transferência de parques industriais completos para os Estados Unidos não tem sentido econômico, mão de obra americana não está mais preparada para ser uma mão de obra operária, não tem sentido econômico, porque vai ter aumento de custos, há uma desconstrução daquela ideia de que produtos industriais eles têm que ser trazidos, né, de países que têm mão de obra mais barata, né? Então, toda essa desconstrução, ela leva tempo e não é feita de uma forma automática, caso o governo americano entenda que faça sentido. No meu ponto de vista, não faz. Nosso comentarista Cristiano Vilela também tem uma pergunta. Cristiano. Bom dia, professor. Bom dia, amigos da bancada.
Professor, falando um pouco de política agora, analisando esses 100 dias de governo Trump, na sua leitura, já é possível sentir algum tipo de descontentamento por parte do eleitorado americano? Como os atores políticos, especialmente os atores de oposição ligados ao Partido Democrata, estão lidando com esses 100 dias polêmicos do presidente americano? Se é possível identificar alguma movimentação mais robusta do ponto de vista da oposição e do ponto de vista da sensibilidade do eleitor americano. Bom dia novamente. O que acontece é que, especificamente, o Partido Republicano, de forma clássica, ele era contra o protecionismo. Veja só, né, como as coisas mudam. Se você pegar as gestões anteriores, a do Ronald Reagan, em termos recentes, é a mais famosa delas, o protecionismo era efetivamente combatido. Então, há uma nova linha nesta gestão americana, fora dos padrões que costumava ter o Partido Republicano. Então, em termos de desgaste político, ele já começou a vir. E Donald Trump sabia disso, e por conta, já de perceber que em algum momento tinha que enfrentar algum embate político, ele efetivamente tomou nas primeiras decisões, muitas relevantes, sabendo dos impactos e de que em algum momento ia ter que diluir essa situação. Então, isso já começou. E os políticos americanos, eles representam os setores de produção. Então, como foi mencionado aqui, não há uma mudança nessa lógica de produção que seja fácil. E mesmo que ela faça sentido, ela tem impactos em custos, em preços, e as empresas americanas, mesmo elas sendo grandes, os Estados Unidos sendo grandes importadores, elas são exportadoras de serviço, e nisso os Estados Unidos são únicos e superavitários. Então, se começar a ter retaliação por parte dos países, vai ter impacto econômico também no setor de serviços, que é o carro-chefe da economia americana em termos de exportação. E nisso você tem desgaste político. Os políticos, eles são pressionados pelos setores produtivos, eles são pressionados pelo seu eleitorado receoso de perda de emprego, de desaceleração econômica, receosos de uma recessão e receosos principalmente de uma elevação de preços. Pois essas mudanças que estão sendo feitas, elas com certeza vão ter impacto em custos e os preços vão subir ainda mais, sendo que, no caso americano, pós-pandemia, a inflação foi o grande ponto de crítica à gestão anterior. Manuel Furriela, especialista em relações internacionais, obrigada pela sua participação aqui ao Jornal da Manhã. Tenha um bom dia. Bom dia.